Vamos para mais um episódio. Mais um episódio do E aí Fono Podcast. Muito bom. Vamos lá? Primeiro, a gente precisa fazer o nosso pedido. Por favor, ei, você aí, vem cá. Olha, você aproxima. Aproxima aqui, dá um close. Olha, a gente precisa da ajuda de vocês para fazer o nosso canal crescer. E o que precisa fazer? Então, precisa seguir, né? Se inscrever no canal, seguir o Instagram também é muito importante pra gente, que é o E aí, underline, Não, underline, aí, underline, fono. Isso. E no canal se inscrever, se possível ativar o sininho para saber quando é que é lançado um vídeo novo, quando a gente joga um short, alguma coisa, né? E também quando tem o ao vivo, porque a gente gosta de fazer ao vivo de vez em quando também. Exatamente. Então, além de tudo, né, compartilhar, pedir para os amigos seguirem aí. E acima de tudo, porque para a gente é muito importante essa troca, porque a partir das dúvidas dos nossos seguidores, né, e também das pessoas das quais a gente tem contato no dia a dia, que a gente vai montando os assuntos aí, as pautas do podcast do E aí Fono. Certo, Cris? Respondi? Respondeu, então, a gente já pediu ajuda, tá todo mundo aí encaminhando para os amigos, para o vizinho, para todo mundo. E a pergunta de hoje veio através do nosso Instagram. E então é importante que você, qualquer pergunta que você queira fazer, pode seguir a gente lá no Instagram, fazer a pergunta por lá. Também aqui, se você comentar em algum vídeo nosso, a gente guarda para a próxima vez poder responder. E a de hoje, especialmente, eu adorei essa pergunta. Que veio de caixinhas, né? Porque de vez em quando também nós abrimos caixinhas de perguntas aí. Então, aproveitem que a gente vai organizando as perguntas de forma a responder todas. E cada uma gera um podcast novo. Depois eu vou mandar um coraçãozinho para quem fez essa pergunta. Bom, a pergunta é assim, ó. Como agir com a gagueira? O que fazer se a criança começa os primeiros sinais de gagueira? E aí, Fono? Gagueira. O assunto que dá o que falar e o que gaguejar também. Exatamente. Inclusive, eu posso dizer uma coisa. Se vocês voltarem a algum outro episódio, eu já gaguejei. Já. Inclusive, hoje, aqui, antes da gente entrar, eu queria gravar a Cris gaguejando. Bom, mas o fato é, o que a gente precisa fazer com uma criança que começa a gaguejar? A gente tem escalas a gente pode dizer, de alertas, né, para a questão da gagueira. Se esse episódio é um episódio súbito que aconteceu e depois passou, ok, tá tudo bem. O problema é quando isso começa a ficar repetitivo, acontecer com maior frequência. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. O que acontece é que existe alguns tipos de gagueira. E uma dessas gagueiras são as gagueiras do desenvolvimento, que acontece numa fase específica por volta dos 2 aos 3 anos, que quem já escutou nossos outros episódios sabe que é o grande momento em que a criança está ganhando muito vocabulário. Ela está ganhando as palavras, ela está começando, inclusive, nessa época, a fazer frases, inclusive com uma organização sintática mais complexa. Então, por causa disso, pode acontecer da gagueira acontecer, que a gente chama gagueira de desenvolvimento. Isso. E também, né, porque ela está começando a entender que a fala dela impacta no outro, né? Então, você começa a entender que ela quer elaborar, ela quer causar alguma coisa no outro. Então, muitas vezes, acontece essa gagueira, né, esse gaguejar, não porque é uma patologia, né, não porque já é um diagnóstico, mas pela questão do próprio desenvolvimento, como a Cris falou, né? Ah, mas e aí? Está acontecendo muito. De novo, a nossa palavra-chave, a avaliação, né? A avaliação. Porque senão a gente tende a olhar como muito comum ou normal aquilo que não é, e o contrário também, né? Também ficar rotulando aquela criança de algo que não é. Quando, na verdade, quando você passa pelo processo de avaliação,
não é só a criança que vai ser avaliada, mas você também vai ser orientado. Você vai aprender a olhar, a lidar com determinados comportamentos, no caso aqui, né, que a gente está falando da gagueira. Mas é muito importante porque a gente tem uma teoria aí, né, que é da demanda e da capacidade. Por vezes, a gente está exigindo demais daquela criança e por isso que essa organização da fala aparece com algumas repetições, com bloqueios, né? E também a gente precisa fazer uma avaliação fonoaudiológica, porque isso é sempre supremo na questão da orientação e de como que a gente vai conduzir essa terapia fonoaudiológica, se é necessário naquele momento, né? Então, muitas vezes a gente exige que a criança demandas tanto do nível emocional, como do nível de linguagem, que é demais para a criança. E aí, por conta disso, ela acaba não dando conta e gaguejando algumas vezes. Então, a gente precisa avaliar como é que está isso para deixar num nível confortável para a criança. Então, a primeira coisa, a gente precisa saber com que idade que isso está acontecendo, né? Se é o primeiro episódio, se já aconteceu. O que é muito importante, se passou mais de 2 meses dessa gagueira, ela acontecendo com frequência, em diferentes situações, em vários contextos, né? Lugares também. Porque às vezes, assim, é uma situação em que a criança está sendo mais cobrada, ela gagueja. Em outra situação, não. Mas em casa, às vezes, brincando, ela está brincando e está gaguejando também na hora. Então, mesmo com pouca demanda, com pouca pressão social, a criança também está gaguejando. Então, é importante fazer a avaliação, porque a gente vai entender exatamente o que é que a gente precisa fazer. A fonoaudiologia tem muitos recursos para trabalhar a questão da gagueira, mas a gente precisa saber por que isso está acontecendo. Uma dica, né? Que nós podemos dar para os pais que estão aí buscando, né, que fizeram uma busca de repente no Google sobre isso, né? Quando a criança gagueja, o que é quando a criança gagueja, né? E a gente recebe muitas perguntas assim no consultório. Às vezes a mãe fala assim: gagueja. Gagueja? Tá. Aí na hora que você vai ver, não gagueja, né? Você vai olhar, a criança não gagueja. Na verdade, a ansiedade o problema não está na criança, mas na ansiedade dos pais em querer que ela desenvolva uma fala fluida, né? A fluência de fala perfeita, que não existe. Eu tava gaguejando, essa fono aqui tava gaguejando. A gente também gagueja, né? A gente também tem uma disfluência de fala, às vezes, dependendo de como você está se sentindo emocionalmente, o ambiente que você está, a pessoa com a qual você está falando, né? Então, às vezes, a criança se sente mais pressionada com um membro da família do que com o outro, né? Então, a dica observe bastante, para quando chegar o momento, se for necessário, o momento de ser avaliado por um fonoaudiólogo, que você tenha o máximo dessas informações possíveis, porque elas vão se completando, porque a gente consegue ver a criança ali, né? E a gente sabe como ceder espaço para avaliar essa criança. Mas é um dos ambientes os quais ela vai frequentar, que é a sala da terapeuta, né? Da fono ou do fono nesse momento. Mas e na escola? Como que é na escola? Ela gagueja com os amigos? Ela gagueja com o professor? Qual é a reação que o interlocutor está tendo com ela, né? E uma coisa, gente, tem pais e mães, assim, que uma coisa é educação, outra coisa é forçar a criança a falar quando ela não quer. Forçar a criança a falar com quem ela não conhece, né? Então, se isso acontecer com frequência, ou então a criança vai falar e você... volta, né? Falou errado. Então, vai gerando uma insegurança, né? Então, não diz respeito só a essa questão do conhecimento, do vocabulário, da organização de sintaxe, nada disso. Tem a ver também, né, com o efeito que ela começa a entender que pode causar a fala. Então, ela começa a ficar insegura.
E aí ela vai falar e ela pensa tanto para falar, ela elabora tanto, ela fica lá na cabecinha dela tentando lidar com tudo e aí ela fica ainda mais desfluente, ela gagueja ainda mais. E aí tem aquela super dica que os pais falam, filho, e eu entendo papais e mamães, vovós, titios e titias, que vocês fazem isso por cuidado, por amor. Mas normalmente quando a criança está gaguejando, é comum vocês pedirem, para, pensa, respira. De verdade, a criança está pensando, ela já está parada e ela está respirando porque ela está viva. Então, isso não é uma dica que seja universal. E talvez quem precise parar, respirar, somos nós, não é a criança. Eu acho que assim, é que a respiração é sim uma forma de manejo da gagueira. E a gente trabalha isso e muito no consultório. Mas é diferente. Você está explicando como acontece, por que acontece. Você tem ferramentas. Com criança, a gente trabalha com livro, a gente trabalha com historinha, a gente trabalha usando objetos de apoio. Com o adulto, por incrível que pareça, a gente também trabalha com objetos de apoio, né? Tenho adolescentes, já atendi adolescentes que precisavam, assim, de estabelecer uma metodologia, e isso é único para conseguir falar em determinados ambientes. Então, o que vale para mim, de repente, não vale para Cris. Ô, Vanessa, você estava falando uma coisa aí dos aspectos emocionais que envolve a gagueira, que sim, com certeza isso está muito presente, mas uma coisa que a gente não pode deixar passar é que a gagueira é exclusivamente uma questão psicológica, vamos dizer assim. Porque sim. senão o psicólogo daria conta, só que o psicólogo não tem as ferramentas que um fonoaudiólogo tem. O fonoaudiólogo tem algumas ferramentas de estratégia de comunicação que são muito importantes e que por isso que o fonoaudiólogo é a primeira pessoa em que de você perceber que a criança está gaguejando, que você deve levar. Sim, sabemos que cada ser humanozinho tem a sua história e tem questões que a gente sabe que tem uma grande influência no desenvolvimento da linguagem e a gagueira pode acontecer, né? A gente estava falando das pessoas que a criança conversa, né? Então, isso sim faz muita diferença, mas o fonoaudiólogo é o principal profissional que pode ajudar, inclusive, a fazer um encaminhamento para outros segmentos, se isso for necessário. Claro que a gente não está aqui desmerecendo o trabalho de forma alguma do psicoterapeuta, pelo contrário, ele também é de extrema importância para a gente, porque muitas vezes você vai trabalhar essas ferramentas associando as questões emocionais, e ele, de repente, vai trabalhar questões emocionais mais, como que eu diria, de longo prazo, ele vai desenvolver um trabalho, então podemos trabalhar em parceria, né? Mas a gagueira, e aí a gente está falando, essa pergunta veio falando de criança, né, Cris? Mas é importante, de repente, falar que tem gagueiras que... Eu lembrei agora de um caso, né? Eu estou atendendo uma jovem senhora que teve um AVC, e aí o médico falou para ela assim... viu? A senhora ficou gaga, é isso. Como assim eu fiquei gaga, né? E as pessoas da enfermagem não tinham paciência com ela, porque só saiu né? Aí foi voltando, hoje ela está em processo de atendimento. E aí você percebe que além da lesão, porque daí é uma questão que impactou na fala por uma lesão... E que está dentro de um quadro de afasia, né? Que está dentro de um quadro de afasia. Por isso que a avaliação fonoaudiológica é tão importante, porque a gente consegue diferenciar o que é uma alteração de disfluência unicamente e quando é uma... Vamos falar assim, de uma afasia não fluente, que pode acontecer também, né? Sim. E aí, né, essa paciente foi voltando aos poucos, agora ela chegou na avaliação, ela já estava conseguindo se comunicar. Mas tem aspectos que eu tive que buscar lá atrás, na história de vida dela, para entender que não são sequelas do AVC. É dela, né? Então, ela tem vergonha para falar desde sempre.
ela se sente constrangida, algumas palavras ela não consegue desenvolver, e isso não é de agora. Então, eu precisei pedir para a família áudios anteriores, né? E é aquele estudo, e serve para a criança também, né? Que é o que a gente está falando. Avalie o contexto, né? O quanto os pais falam, porque às vezes os pais exigem que a criança tenha determinados comportamentos, mas eles próprios não têm esse tipo de comportamento, essa fluência toda, essa desenvoltura. Porque vamos dizer que, assim, para falar em público, por exemplo, a criança vai apresentar lá a feira cultural, né? Essas mostras culturais aí que existem hoje em dia, aos montes aí, que eu acho super legal, mas que muitas vezes a criança fica extremamente constrangida. E é por isso que esse trabalho, Van, acontece dentro do consultório fonoaudiológico, com a família e no ambiente escolar da criança. Então, a gente vai deixar a demanda de linguagem que seja agradável para a criança. A gente não vai exigir dela o que naquele momento ela não está conseguindo. Por exemplo, se a criança fizer um joia, ela falou sim, eu quero. Ao invés de, naquele dia que a criança percebe que está mais gaga, falar né, prolongar, repetir. Uma coisa muito importante que a gente não falou, por que a avaliação fonoaudiológica ela é muito importante? Ela consegue diferenciar o que a gente chama de gagueiras que são mais comuns, como eu estava falando para vocês. Acho que hoje eu gaguejei, né? Por quê? Porque tem repetições. A gente está aqui falando uma conversa, toda hora eu estou revendo o que eu estou falando, deixo, às vezes, frases incompletas, palavras incompletas, que isso aqui seria as disfluências que são comuns na fala, que todo mundo faz. Agora, tem algumas outras características que já não são as disfluências comuns e a gente precisa ter mais atenção nesse sentido. Por isso que dentro do consultório, a gente consegue não só avaliar a criança, mas orientar os pais, como a Cris falou. Então, eu vi que a respiração é importante. Então, respira, né? Você quer que ela pare ou você quer que ela respire, né? Sendo que tudo isso ela já está fazendo. Então, entender o que é a respiração no trabalho com a gagueira, né? Ela não é feita de qualquer jeito. Não é porque respirar, se fosse só isso, né? Não teria gagueira. E aí, você respira desde a hora que nasceu, né? Pá, tomou o tapinha. E aí tem a questão da tensão, né? Que é a tensão na relação e essa tensão passa para o nosso corpo. Então, às vezes fala, respira. Eu fiquei muito mais tenso do que eu estava antes. E essas pessoas que realmente têm uma questão de gagueira, elas já têm uma das características hipertensão, né? Elas já têm essa questão de estarem o tempo todo, né? Como se estivessem em estado de alerta. E elas estão, de fato, né? Essa questão da tensão nessa região cervical. Se você observar as pessoas que apresentam uma gagueira, ela tem, né? Tá sempre assim. Ou então elas têm movimentos do corpo associadas. Então, o piscar, né? A cabeça, o bater na perna. A criança, muitas vezes, ela não apresenta esse tipo de comportamento. Mas, às vezes, ela pisca. Né? Você começa a observar que ela vai piscando. Eu peguei um paciente uma época que estava indo muito bem. Daí a mãe falou, olha, eu preciso acelerar aí, porque a gente vai viajar e a gente vai ficar meses fora e tal. Acho que a mãe acelerou tanto que a criança, ao invés de melhorar, voltou depois de 2 semanas assim, piscando. Aí ela piscava, ela tá piscando agora. Agora o problema é na visão. Oh, meu Deus. E não consegue entender. Então, eu acho que a avaliação fonoaudiológica traz não só esse olhar para a família, para a escola, porque a gente trabalha em parceria sempre, né, para os pais, e também ferramentas para que os pais lidem melhor com tudo isso. Orientação. Orientação é a base de tudo. Então, para a gente fazer um resumo aí dessa pergunta, né? Importante é verificar a frequência com que isso está acontecendo. Se essa dificuldade ela está persistente, acho bem importante procurar um fonoaudiólogo. O fonoaudiólogo é o primeiro profissional que a gente deve procurar para receber as orientações. Se a gente percebe que isso está uma coisa persistente, é importante também que essa orientação passe também para a escola, porque talvez
talvez nessa idade, inclusive as crianças, se é muito pequeno, não comentam, mas é comum de falar, essa pessoa fala esquisita, eu não quero falar com ela, ela demora muito para responder. Então, os bullying da vida começam a acontecer antes que isso aconteça, que a gente oriente a escola, que os pais estejam também com o coração tranquilo para lidar com essas questões que, para algumas crianças, a terapia fonoaudiológica vai acontecer, vai ser um momento breve e elas vão superar. Para outras crianças, isso pode ser fases. Às vezes a criança melhora, tem alta, depois a adolescência faz, às vezes eles voltarem, né? Então, a gente precisa avaliar cada caso de uma forma bem particular. Então, E às vezes permanece, né, Cris? sim. Vai se tornar... É uma pessoa, né, que ele tem o quê? Tem gagueira? Tem. Como que a gente vai trabalhar com isso? Terapia, aceitação. Olha, gente, eu tenho... faço parte de um grupo de fonoaudiólogos que estuda a gagueira e estava contando um dos casos que a criança já era, na verdade não era criança, era adolescente, ia passar por uma entrevista. E assim que ela começou a entrevista, ela começou a falar, olha, eu sou uma pessoa que gagueja, para mim isso tá tudo bem, para você tudo bem? Você consegue me entender e me escutar desse jeito? É sobre isso, nós temos, e a gente fala muito aqui, né, características pessoais, e às vezes a gagueira é uma característica da fala. Da pessoa, né? É uma característica da pessoa. Eu falo muito para os meus pacientes também. Essa é a sua característica, quem você é, né? Alguns são mais agitados, outros são mais lentos, outros não falam muito. Porque, assim, a fala rápida, taquifêmica, também é um problema, não é? Então, a gente tem que saber em que momento ajudar, né? E para que a pessoa entenda que, ao longo dos anos, ela vai entender como lidar com essa característica. Não quer dizer que isso não vai acontecer nunca mais. Então, fez terapia, acabou. Né? Fez fonoterapia, acabou, então tá ali. Não, né? Tem gente que, quando tá nervoso, sente vontade de ir ao banheiro, tem gente que fica com a face ruborada. Cada um tem uma característica e alguns vão gaguejar. Né? Então, é importante a gente tomar cuidado com isso e também com os comentários assim, tipo, você também gaguejava quando era pequena, né? O pai gaguejava, a mãe também gaguejava, é normal, é da nossa família, né? Então, assim, coisas que aconteciam há gerações atrás e que não tinham impacto na vida social, na vida escolar, hoje em dia tem muito mais. Então, não é porque né, eu passei, eu sobrevivi, eu não morri, né, que a criança também vai superar sozinha determinadas características, né, Cris? Acho que respondemos. Eu acredito que sim. Só para terminar, lembrei de uma coisa aqui importante. Tem um estudo que fala que as pessoas que gaguejam, elas têm tanta apreensão na hora da comunicação que equivale àqueles traumas pós-guerra. Acredita nisso? Então, por isso que a gente não pode criar isso e não dar importância para isso. Sim. Então, cuidem quando vocês perceberem os primeiros sinais, procure orientação, porque esses ajustes são particulares. Exatamente. Busque avaliação fonoaudiológica. E essa é mais uma dica do E aí, Fono? Esperamos vocês nos nossos próximos episódios. Deixa os recados, se inscreve, curte, compartilha. E chama a galera para compartilhar e curtir e seguir e se inscrever também. Um beijo! E aí, Fono? E aí, Fono?